E aí pessoal, tudo bom? Gustavo Trevisan do canal Jesus Freaks. Hoje nós vamos conversar acerca de um tema muito interessante: ateísmo prático. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existem 3 divisões de ateísmo. Essas 3 divisões elas foram criadas e desenvolvidas por um grande pensador chamado Não, brincadeira. Não, mas é sério, né? Bom, eu tava pensando há uns dias atrás, há umas semanas atrás, acerca de 3 divisões do ateísmo, né? E para esquematizar elas, o primeiro tipo e classe do ateu é o ateu declarado. É aquele cara que se diz ateu. Aquele cara que se diz: eu sou um ateu, eu não acredito em Deus. Eu olho para a natureza e falo: veio do nada. E existe um segundo tipo de ateu, que é o ateu militante. O ateu militante é aquele que diz que se declara: não acredita em Deus, e é aquele que milita por isso, aquele que se tromba um cristão, quer debater, ele quer provar por A mais B que Deus não existe. E o terceiro é o ateu não declarado. É aquela pessoa que diz acreditar em Deus, que diz que acredita a ferro e fogo, que se diz uma cristã verdadeira, que vai para a igreja, mas vive como se Deus não existisse. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Tiago, ele diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. É engraçado porque Tiago, ele não está escrevendo essa carta para pessoas não cristãs. Ele está escrevendo essa carta para igrejas, para crentes, pessoas que conheceram Jesus. E a primeira característica do ateu prático, daquele que vive um ateísmo, mesmo se declarando cristão, é que ele é um adúltero. Tiago inicia o versículo dizendo adúlteros. E isso quer dizer o que? Ele está literalmente falando de que aqueles homens traíam suas mulheres ou mulheres traíam seus homens? Não, esse adúlteros se refere a um adultério espiritual, daquelas pessoas que espiritualmente estão casadas com Deus, mas têm casos com o mundo, sabe? Como Charles Spurgeon disse: se eu confesso viver para Cristo, como posso não cometer adultério espiritual ao viver por alguma outra coisa? Primeira característica do ateu prático: nós somos ateus práticos a partir do momento que a nossa boca se diz cristã, mas a nossa atitude está totalmente ligada às práticas do mundo. E quando eu digo mundo, quando Tiago diz mundo, ele quer dizer ao estilo de vida, ao padrão de vida, aos sonhos do mundo, aos pensamentos, às ideologias que o mundo carrega. A segunda característica do ateu prático: nós somos ateus práticos se nós somos amigos do mundo. O que é ser um amigo do mundo? Ser amigo do mundo é amar as coisas do mundo, é se relacionar, é normalizar os pecados que o mundo nos traz. Se o mundo enxerga normal a homossexualidade, o ateu prático, por mais que se diz cristão, também normaliza isso. Se o mundo diz que é normal a pornografia, o ateu prático vive com a pornografia, com a masturbação de forma normal. O palavrão para ele é legalizado, é normal. Ele vive como o mundo. O amigo do mundo, o ateu prático, ele carrega as mesmas atitudes do mundo, ele é amigo, ele vive nesse padrão de vida, por mais que ele não se intitule como tal. Será que você não está sendo amigo demais da pornografia, do palavrão? Será que você não está sendo amigo demais da masturbação? Esse é o texto que Deus bate e ninguém fica sem apanhar, né? Será que a gente não está sendo amigo demais desse nosso pecado? Será que nós não estamos sendo ateus práticos, amigos do mundo? O ateu prático, como amigo do mundo, ele rejeita as verdades bíblicas, ele rejeita o fato de Deus ser o único digno de adoração, no modelo bíblico do casamento, o homem é a cabeça da mulher e a mulher a coluna do lar. O ateu prático rejeita. A terceira característica do ateu prático é de que ele é inimigo de Deus. Por ser um adúltero,
por ser um amigo do mundo, por mais que se intitule cristão, ele é inimigo de Deus. Como inimigo de Deus, ele coloca as suas vontades antes das vontades de Deus. Ele desconsidera o fator Deus da equação da vida. Ele desconsidera de que Deus é o Senhor do tempo e do universo, e ele vive a sós em relação a Deus. Ele coloca os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, os seus planos são mais importantes do que Deus. Tiago condena isso nos próximos versículos, dizendo: como vocês podem dizer, amanhã eu vou no shopping enriquecer? Digam: se Deus quiser, eu vou ao shopping amanhã. Por quê? Porque Deus é o Senhor do tempo, e se eu, como cristão, me intitulo como tal, eu tenho que viver levando em consideração Deus nessa vida. A terceira característica do ateu prático é a inimizade com Deus. Isto é, a vontade de Deus não é importante para ele. Pelo contrário, ele está na igreja, mas ele não tem relação com Deus, porque ele é inimigo de Deus. Ele frequenta o grupo de jovens, nós frequentamos os grupos de jovens, lemos os livros e comentários bíblicos, mas os nossos corações não estão em Deus, porque nós somos inimigos dele, porque nós somos amigos do mundo, porque nós adulteramos contra a nossa fala. Será que nós não somos ateus práticos? E aí talvez você esteja se identificando e dizendo: meu Deus, Gustavo, eu estou desesperado, o que eu faço? Eu vou para o inferno. Calma, vamos continuar lendo o texto. Nos próximos versículos, Tiago diz que Deus nos deu graça e, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Em primeiro lugar, o que fazer? Submeta-se a Deus. Como diz N.T. Wright, a cura, claro, é nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo e não o contrário. Aproximem-se de Deus, diz o verso 8, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Se aproxime de Deus. De que forma? Por arrependimento. Lavem as mãos, confessem seus pecados. Quando ele fala, troquem a alegria pela tristeza, o riso pelo choro, ele está querendo dizer: troquem essa alegria no pecado, essas risadas nas suas orgias, na sua fama, no seu poder, na sua amizade com o mundo, pela tristeza do arrependimento, pelos choros e lágrimas de dor de arrependimento. Deus, ele quer ser o nosso verdadeiro amigo, como cristãos verdadeiros, não como ateus práticos, como genuínos e verdadeiros cristãos. E esse tipo de amizade leva tempo, como toda boa amizade leva um tempo. Então comece se aproximando dele hoje, e talvez no mês seguinte você esteja 1 milímetro um pouco mais perto, e talvez daqui a 6 meses você esteja bem mais perto, talvez daqui a 1 ano você seja um amigo muito mais íntimo. Mas continue se aproximando dia após dia. Se arrependa, se aproxime diariamente. Amém? O vídeo foi esse, espero que você tenha sido extremamente edificado e abençoado. Essa exposição aqui de Tiago 4,4. E vamos ser cristãos verdadeiros, vamos ser verdadeiros amigos, filhos de Deus, um reflexo dele na sociedade, tratá-lo com exclusividade, não ateus práticos, amém? Cara, por favor, curte esse vídeo, compartilha com a rapaziada para mais pessoas serem abençoadas e edificadas. Comenta aí nesse vídeo o que você achou, mano, ideias de próximos vídeos, perguntas que você queira fazer. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Falou!